transporte na capital mineira está um caos. Poucos ônibus circulando e os que passam estão sempre lotados. O preço da passagem virou caso de justiça. Vai aumentar? O metrô Dilema Antigo dos Belo-Horizontinos está parado há mais de 30 dias, em uma greve que não dá sinais de que vai chegar ao fim. No meio de tudo isso, sofre quem precisa sair de casa. Eu sou a Akemi Duarte e este é o assunto da semana do podcast Repórter Record TV Minas. Em 2018, a Prefeitura de Belo Horizonte concedeu o último reajuste para as empresas de ônibus da capital. De lá para cá, muita coisa aconteceu. O aumento dos carros de aplicativos, a pandemia e uma queda de braço imensa entre o poder público e as concessionárias de coletivos sobre reajuste das tarifas. Para falar sobre o cenário do transporte em BH, eu converso com o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, que é mestre e doutor em planejamento de transportes e logística. Ei, Paulo, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, é sempre um prazer conversar com vocês. Paulo, vamos lá, vamos tentar fazer esse diagnóstico, vamos traçar quais são os principais desafios do transporte em BH. Primeira coisa, como é que a gente chegou até aqui? A gente consegue saber por que a gente vive hoje um caos no transporte coletivo em Belo Horizonte? Sem dúvida nenhuma, a ausência de um planejamento de longo prazo. É importante nós lembrarmos que a Belo Horizonte é uma cidade projetada. E ela foi projetada para cerca de, no máximo mesmo, 500 a 1.000 habitantes. Nós temos mais de 10 vezes isso. Além disso, a região metropolitana de Belo Horizonte cresceu tanto ou mais, constituindo, assim, um imenso bloco de milhões e milhões de pessoas transitando todos os dias das chamadas cidades moradia, que temos dezenas em torno de Belo Horizonte, vindo trabalhar na cidade e depois voltando para suas casas. Esse movimento a gente chama de pêndulo, né? Então, quando você tem esse inchaço de uma região metropolitana, você não pode abrir mão de um planejamento de longo prazo. O que significa isso? Ir aos poucos incrementando a mobilidade urbana e seus sistemas de transportes para atender a esse crescimento, tentar andar junto. Isso daí já é muito difícil em outras cidades do mundo que têm planejamento de longo prazo, que dirá Belo Horizonte que nunca teve. Paulo, esse planejamento, na sua avaliação, ele deveria ser integrado? Essas prefeituras deveriam trabalhar juntas em prol desse benefício para a população? Não tem a menor sombra de dúvida se nós acompanharmos o que aconteceu em outras regiões metropolitanas do mundo inteiro. Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você inclusive vê escrito nos ônibus, nos metrôs, né, onde tem assim, agência de transportes do condado tal, assim, né? O condado é uma região, né? E no caso do mundo desenvolvido, e agora nós temos exemplos da China, da própria Índia, nós temos o tratamento de uma cidade, que é uma cidade chamada Cidade Polo, como é Belo Horizonte, não pode ser um tratamento isolado. Ela tem que conversar, né, esse tratamento e esse planejamento tem que conversar com as regiões que formam aquela grande área que a gente chama de área conurbada, né, a área adensada, né? E não é o caso. Na nossa história, nunca tivemos uma continuidade em décadas de uma agência metropolitana que pudesse, vamos dizer assim, ter uma voz e uma autonomia sobre cada um dos municípios que pertencem a essa região. Nunca tivemos. Portanto, temos
as políticas absolutamente fragmentadas, né? O que existe em Betim, nós não conhecemos em Belo Horizonte, o que existe em Contagem, nós não temos a menor ideia em Belo Horizonte, nada é feito de forma integrada e aí dá no que dá, né? Uma telespectadora da Record TV nos mandou alguns vídeos mostrando os vagões lotados, uma preocupação em tempos de pandemia. Todo mundo tenso, né? Se alguém espirrar no metrô, a coisa fica todo mundo meio que olha torto, assim. É meio tenso mesmo, todo mundo está muito preocupado. Hoje, se você tiver que apontar os principais problemas da mobilidade urbana, como consequência dessa falta de planejamento e integração, quais seriam? Em primeiríssimo lugar, a falta realmente de um sistema de metrô que possa realmente atender às demandas que temos pelo chamado transporte de massa, que é um transporte coletivo capaz de transportar numa só viagem centenas de pessoas, né? Veja bem, nós chegamos a um ponto em que, nos últimos 20 anos, das 8 principais capitais do Brasil, Belo Horizonte foi a única que não acrescentou 1 quilômetro de metrô. Isso daí dá a ideia do desleixo, da falta de vontade política, das defesas de uma situação que é mais favorável a uns e menos favorável a outros, sendo que o menos favorecido de todos é o usuário, né? Nós, que, aliás, pagamos os impostos para eles, né? Então, o metrô, não tem dúvida nenhuma, é o primeiríssimo lugar. Em Belo Horizonte, a cerimônia em comemoração aos 1000 dias do governo federal foi no Palácio Tiradentes. No evento, Bolsonaro sancionou o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que vai destinar 2,8 bilhões de recursos federais para a desestatização da CBTU e para as obras do metrô da capital mineira. É um gargalo. Por que você acha que a prefeitura não investe no metrô? O metrô é um transporte muito caro. Então, o orçamento municipal, se ele for dirigido agora para expandir o nosso metrô, nós temos 30 quilômetros de metrô. Nós precisaríamos ter mais de 120 quilômetros de metrô para iniciar a conversa. O orçamento municipal é impossível. Então, criou-se uma dependência do orçamento federal. Inclusive, a agência que controla, a instituição que controla o metrô de Belo Horizonte, ela é federal, né? Ela não é nem municipal e nem estadual. Então, ficamos numa dependência de uma verba federal que nunca veio. E por que não veio? Não veio porque a Minas Gerais, durante décadas, resolveu brigar com o governo federal e vice-versa. Então, nós tínhamos governadores que não conversavam com os presidentes que não conversavam com os governadores, e a população no meio dessa grande confusão política, né? Está tarde, sim, nem o orçamento da União consegue, tá? Então, é tanto dinheiro que nós estamos conversando aqui na casa dos bilhões de dólares, não é 2 ou 3 bilhões de reais, não, nós estamos falando de 2 ou 3 bilhões de dólares. Então, eu acho que a única saída para o metrô de Belo Horizonte, para ele responder verdadeiramente ao que precisamos, é fazer como cidades como Salvador, por exemplo, o próprio Rio de Janeiro, São Paulo tem feito isso, privatização. Aí, entrando nesse assunto, o metrô da capital também vive um período de crise, né? Porque está em greve há mais de 30 dias, embora limitado,
São milhares de usuários que dependem desse tipo de transporte diariamente, que agora estão indo para os ônibus. Então, estão inchando também essa questão dos ônibus, que também está defasada. Essa privatização da CBTU, quais seriam as consequências para a gente? Ela poderia trazer melhoras para os trens de BH? Isso poderia contribuir para esse avanço? Eu não tenho a menor sombra de dúvidas que é o único caminho, vamos dizer. Então, não existe outro. O único caminho seria realmente a privatização. Agora, não pode ser feita uma privatização sem os devidos cuidados de retorno à população. Eu acho que isso é fundamental. Então, a isso a gente chama de modelagem. Então, o modelo de privatização, ele deve considerar algumas questões fundamentais. A primeira questão, não vamos fazer tudo de uma vez. Vamos incrementar. Cada quilômetro, cada estação é um ganho, né? A população tem que ter paciência, porque nós estamos conversando aqui de investimentos de décadas. Então, não vai ser privatizar hoje e amanhã nós já vamos ter metrô. Nós estamos cansados de ver acidentes nos 27 quilômetros de extensão do anel, mesmo com o clima nas melhores condições e sem o asfalto molhado. Os motoristas têm diferentes explicações para isso. Afunila demais em alguns pontos, viadutos. E talvez o mais desolador seja não ver nada acontecendo. Então, a gente não consegue ter uma projeção de melhora para os próximos anos. Porque se para daqui 10 anos a gente quer falar em uma mudança, ela deveria estar sendo feita hoje e não está. Então, o que leva a gente a um cenário futuro ruim. É verdade, você tem toda a razão. É aquela velha história. Como é que posso eu diferenciar o bonito do feio se eu só conheço o feio, né? Então, para mim, qualquer outra coisa é bonita, ou qualquer outra coisa é feia, né? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande de, primeiro, cuidar para que a modelagem dessa privatização seja uma modelagem que avance rapidamente na oferta de um melhor transporte público, mas, ao mesmo tempo, não devemos esperar mudanças de uma hora para outra. A outra questão que nós temos que colocar é a chamada integração, sabe? É preciso que nós integremos mais ainda o transporte metropolitano. Só para te dar um exemplo do que significa o planejamento não integrado. Nós temos aqui um que a gente conhece de anel rodoviário, que não é um anel, é um arco, porque ele não contorna a região inteira. Cerca de 50% de todos os caminhões que passam nesse anel rodoviário não tem nada a fazer na região metropolitana de Belo Horizonte, estão de passagem. Então, você tem que integrar as coisas. Nós temos aí, nós vislumbramos agora um novo, aí sim, um anel rodoviário, que atenderá a região metropolitana, e o projeto do metrô tem que se integrar a esse anel rodoviário. Ao mesmo tempo, as novas concessões de ônibus têm que se integrar ao metrô, né? O MOVE tem que ter muita integração com o metrô, e eu diria até crescer. Tudo isso nós estamos colocando no bojo, no escopo que a gente chama do planejamento estratégico integrado. Se nós não tivermos isso, o metrô vai continuar atendendo pouca gente, nós não vamos ter o nosso metrô no centro da cidade, na região hospitalar, não vamos levá-lo para o Barreiro, ou seja, vamos continuar com a mesma coisa de sempre. Dá muita notícia isso, né? Mas, infelizmente, não traz satisfação. Queria dar notícia boa, né? Notícia relacionada ao progresso, a essa melhoria. Em 2013, o sistema MOVE chegou. E aí foi uma promessa de revolucionar a mobilidade na capital, só que aí, 8 anos depois, os problemas persistem. Onde é que está o erro no MOVE? O MOVE, ele nunca foi um erro. O que ele ficou foi no meio do caminho.
Eu não sei se você sabe, mas o MOVE não implementou 50% do que ele foi planejado, né? Então é assim, quando nós olhamos o MOVE, parece que a Copa do Mundo era o fim da história de Belo Horizonte, né? Então, depois da Copa do Mundo, nada mais interessava. Então, o MOVE não sofreu nenhuma expansão depois de 2014, né, da Copa. O MOVE atende, mas ao mesmo tempo não integra. Ele é relativamente um sistema isolado. Nós nunca tivemos o MOVE implementado na Avenida Amazonas, como era planejado, nunca tivemos o MOVE integrando a cidade. E também, mais uma vez, o MOVE é praticamente um sistema de Belo Horizonte. Não tem nenhuma integração com outras cidades, que, mais uma vez, não é um sistema metropolitano. Agora, o que é mais interessante é que, quando você tem necessidade de tudo, qualquer coisa traz muita esperança. Então, eu diria que o MOVE, para o que Belo Horizonte precisa, foi uma pequena esperança durante um tempo em que nós pensávamos que, pelo fato de termos uma Copa do Mundo aqui no resto do Brasil, nós teríamos o famoso legado. Eu diria para você que herança desse tipo não mata a fome de ninguém. Agora o assunto que está na boca do povo, que é o preço da passagem. Já não é caro bastante? Essa tarifa é compatível com o serviço oferecido? Não, definitivamente não é. Eu me lembro que eu tive diversas oportunidades de debater, ajudar, conversar, explicar durante um movimento que todos nós nos lembramos do Brasil, do Tarifa Zero. Não sei se você se lembra, aquela confusão toda na rua, etc. Eu tive muito contato com as lideranças do Tarifa Zero, principalmente em São Paulo. É muito importante considerar que o Tarifa Zero, quem liderou o movimento, jamais pensou que não deveria pagar passagem, porque alguém tem que pagar essa conta, né? O Tarifa Zero, ele tinha e tem até hoje um conceito de retorno. Se você me cobra R$4, me entregue R$4 de volta. Mas não é sobre o seu ponto de vista de gestor de transporte. É sobre o meu ponto de vista de valor como usuário. Caso contrário, qualquer tarifa é cara. Se você não me dá ou me dá pouca coisa de retorno, é óbvio que eu tenho todo o direito de achar a tarifa cara, né? Agora, se você me trata bem, se você tem ônibus suficiente, confortável, não me coloca dentro de um ônibus como você nem hoje mais transporta animais, graças a Deus, né? Nem isso fazemos mais. Até animal tem hoje um conforto maior no seu transporte, como deveria ter mesmo, né? Agora, eu não sou menos do que nada, né? Você tem que me dar um mínimo de conforto. As estações são um horror. O embarque é debaixo de chuva. Eu não tenho um Wi-Fi. Eu não posso passar o meu tempo no congestionamento fazendo, por exemplo, um curso de língua, um curso de culinária, um curso de artesanato, porque não pega, não tem Wi-Fi, eu não recebo nada disso. Eu tenho que me preocupar com a segurança. Enfim, eu considero que tarifa é muito cara a partir do momento em que você quer se justificar e não eu, né, justificar e me justificar o que pago. Então, existe um desencontro, na minha opinião, sobre o preço da tarifa e aquilo que eu recebo de volta por estar pagando aquilo. Eu acho que é até uma falta de mentalidade sobre o que significa ter o cliente como o elemento central, né? E tem muita gente que me parece gestor público e também gestor privado do transporte,
que pensa que a única coisa que interessa para mim é me levar do ponto A para o ponto B, mesmo que seja exprimido. Não, é preciso de pensar, precisa de modernizar esse pensamento, viu? Precisam andar de ônibus. Eu acho que deveriam. Eu tenho muito medo deles, de todos eles. Eu estou falando aqui, não estou especificando nada. Todos. Eu coloco todos no mesmo ambiente de não entrega do que é valor. Eu tenho muito medo deles andarem de ônibus e desistirem desse negócio. Em 2008, o contrato atual com as empresas de ônibus foi assinado, e aí ele previa um reajuste anual. Só que aí, desde 2018, esse reajuste não vem acontecendo. E aí, hoje, a gente está sofrendo as consequências disso. Isso é um risco para o sistema que a gente tem hoje? Aí eu digo que quando a gente defende os usuários, nós também temos que ter um equilíbrio nesse julgamento do seguinte: eu acho um erro você acumular aumento, tá? Eu acho que, à medida que você trabalha para melhorar os serviços, fundamental, mandamento número 1, o resto é outro mandamento, mas mandamento número 1, justifique em qualidade o serviço que você oferece. À medida que você justifica e que o usuário percebe a melhoria, esse usuário não tem nenhum problema de planejar aumentos menores, por exemplo, anuais, né? O que acontece é que o serviço é ruim, nós temos crises econômicas terríveis, e o político vem, o gestor público vem e fala: fique tranquilo que eu não vou dar aumento. É uma das formas de ganhar voto, né? Quando essa pessoa deveria ser mais honesta e falar assim: nós daremos o aumento à medida que nós tivermos a certeza do retorno do serviço e também aumentos menores para que nós não tenhamos lá da frente a necessidade de dar um aumento exagerado. Então, mas isso não é feito, é politizado. Quando você politiza isso, não tem jeito, né? Não é justo com a população, porque o salário de ninguém aumenta nessa proporção. Isso é uma injustiça imensa, né? Agora, eu acho que é uma questão até mesmo de um conhecimento econômico, financeiro, que a população merece receber, por uma questão de honestidade. Fala, gente, deixa eu aumentar, vamos fazer uma consulta pública, deixa eu explicar para vocês um aumento de 20 centavos, porque se nós não fizermos isso agora, daqui a 3 anos, vai ser 2,50. Então, nesse momento, essa transparência, eu tenho certeza absoluta que a população, na sua maioria, vai realmente aceitar. Agora, isso tem que estar acompanhado de retorno na qualidade do serviço, porque ninguém tem a obrigação de aceitar nem aumento pequeno, nem aumento grande, se não tiver retorno. Paulo, para a gente resumir nossa conversa, acho que as palavras planejamento, estratégia, respeito, integração, é isso que a gente precisaria para ver um transporte melhor em Belo Horizonte, né? Sem dúvida nenhuma, e eu quero fazer um alerta aqui para que as pessoas comecem a pensar nisso. Vários estudos no mundo inteiro apontam que as cidades serão, para os seus habitantes, uma identidade maior do que o Estado e do que o país. O que eu estou querendo dizer é que as novas gerações serão muito mais belo-horizontinas do que brasileiras, porque esse é o lugar que a gente vive, né? Isso é a nossa casa, né? Então, por favor, tratem a nossa casa um pouquinho melhor, né? Muito obrigada pelo papo, Paulo. Obrigado a você, sempre um prazer. Este podcast teve produção de Ana Gomes, Daniela Fernandes e Vinícius Rangel. Edição de texto, Flávia Martins e Miguel. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.
Se conecte conosco nas redes sociais, @Record TV Minas no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima semana.